Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luzia Rodrigues, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual do Piauí e atualmente faço parte do programa de residência pedagógica no Colégio James Azevedo, orientado pela professora Cleane. Sejam todos bem-vindos à minha aula e o tema de hoje é pilhas. Vamos iniciar a nossa aula pela definição. As pilhas são dispositivos capazes de produzir uma corrente elétrica a partir das reações de oxidação e reações de redução dos componentes metálicos que estão presentes em sua estrutura. Mas o que são essas reações de oxidação e de redução? A oxidação é a capacidade que o material apresenta de perder elétrons e a redução é a capacidade do material, que ele apresenta de ganhar elétrons, certo? Sendo assim, os elétrons partem de um local que está sofrendo oxidação e, através de um fio condutor, vão para o lado que está sofrendo a redução. Nesse meio termo, uma corrente elétrica ela é produzida e ela é capaz de fazer funcionar diversos dispositivos eletrônicos, como, por exemplo, videogames, controles remotos, lanternas, entre outros. E para explicar o funcionamento de uma pilha, vamos iniciar por um dos primeiros modelos que foram inventados, que é a pilha de Daniell. Nessa pilha, nós temos duas semicélulas ou semicélulas, formadas por um cátodo e um ânodo. O cátodo é formado por uma placa de zinco metálico imerso em uma solução de sulfato de zinco. Essa placa, ao sofrer oxidação, ela libera esses elétrons que, através do fio condutor, aqui representado pela letra A, chegam até o cátodo. O cátodo é formado por uma placa de cobre metálico imersa em uma solução de sulfato de cobre. Esses íons de cobre 2+ presentes na solução, ao sofrerem redução, se depositam na placa, causando seu aumento e, consequentemente, a redução do tamanho da placa de zinco, no caso. Ela perde seu tamanho, enquanto que a placa de cobre ela aumenta de tamanho. Essas duas semicélulas são ligadas por uma ponte salina de cloreto de potássio. Os íons cloreto negativos vão para o ânodo e os íons potássio positivos vão para o cátodo. Como já foi mostrado, o cátodo na célula de Daniell, na pilha de Daniell, é formado por uma placa de cobre imersa na solução e esse é o polo que sofre redução. E o ânodo, formado pela placa de zinco imerso na solução de sulfato de zinco, é o polo que sofre o processo de oxidação, ou seja, enquanto o zinco perde os elétrons, o cobre, que é o cátodo, ele ganha os elétrons, ele recebe. Vamos falar agora de alguns exemplos de pilhas que estão atualmente no mercado. Temos a pilha comum, ou a pilha de Leclanché, foi uma das primeiras pilhas desenvolvidas sem a presença da solução aquosa que está na pilha de Daniell. No caso, ela é muito utilizada atualmente em brinquedos, dispositivos eletrônicos em gerais, como controle remoto, lanternas, etc. Essa pilha ela é formada por uma camada isolante de areia. A solução pastosa ela tem a mistura de vários compostos, como, por exemplo, cloreto de amônio, cloreto de zinco e o óxido de manganês em formatos de pasta. O cátodo geralmente é formado por um bastão de grafite, tem a presença de uma cobertura de aço para evitar que toda essa solução, todo esse composto de dentro da pilha vaze para o meio ambiente, um lacre de cera isolando, uma separação porosa entre a solução pastosa
e a folha de zinco e um envoltório externo, que é toda a parte que a gente consegue tocar sem ter nenhum prejuízo. A pilha alcalina, ela é uma pilha que apresenta praticamente o mesmo padrão de estrutura da pilha comum, podendo produzir uma corrente de até 1,5 volts. Ela geralmente tem na sua composição um ânodo de zinco, de cádmio ou de outros metais, e o cátodo geralmente é uma mistura pastosa com a presença do cloreto de potássio ao invés do cloreto de amônio, que é o que diferencia a pilha alcalina da pilha de Leclanché. A pilha de iodo e lítio, ela é uma pilha alcalina também, capaz de produzir uma voltagem em torno de 2,8 volts de corrente elétrica. Ela é formada por uma placa de lítio e o cátodo geralmente é formado pelo complexo de iodo e é uma pilha bastante utilizada em marca-passo devido à sua durabilidade. Por último, não menos importante, temos a pilha de mercúrio e zinco, que também é uma pilha alcalina, capaz de produzir uma voltagem em torno de 1,35 volts. O ânodo da pilha é formado por uma placa de zinco e o cátodo formado por uma pasta de óxido de mercúrio, e ela é uma pilha bastante utilizada nas calculadoras, que também dura bastante tempo. Aqui alguns exemplos, da pilha alcalina, a pilha de lítio, a pilha de mercúrio e cádmio.